mestre italiano, aqueles especialistas, eles são os que mais cutucam, né? É. Aí a primeira pergunta foi daí que foi criado o Mundialito. Eu falei, pô, Vale, você é campeão do mundo, recém-campeão do mundo da moto, você conhece essa motocicleta desde que começou, né? O campeonato, né? A pré-temporada. Alex recebeu a moto e ganhou de você. E aí? Essa pergunta que fizeram ele, né? Tentativa. Eu falei, então fazer o seguinte, vai, tá certo. Vamos fazer o Mundialito. Como assim Mundialito? Quem fizer mais pontos nas últimas 4 corridas vai ser campeão do Mundialito. Aí eu fiquei sabendo isso depois, porque as jornalistas vieram falar comigo. Alex, o Valentim falou assim, explicou, né? Eu falei, vale alguma coisa? É uma pizza, tá bom, uma pizza, tá bom. E ficou o Mundialito. Eu falei, tá bom, quem fazia mais. Lógico que eu estava correndo para ganhar, não estava preocupado. Sim. Mas a imprensa até hoje fala desse Mundialito, né? Porque ele tinha acabado de ser campeão e perdeu a corrida, eu pegando a moto na hora, né? No Brasil foi confirmado, após o GP do Brasil, foi confirmado que me daria uma moto 4 tempos na próxima corrida. E aí, tu soube no Brasil isso? Ou... Não, pós. Entre uma corrida e outra. E, obviamente, o Loris Capirossi não ficou feliz com isso, né? Não, porque ele sabe o que aconteceu? Ele já tinha, se você olhar aí, ele já tinha anunciado que ele ia correr para a Ducati 2 GPs antes. 2 GPs antes. A Honda falou, não tá. Não vai levar know-how para a Ducati. A briga estava entre os dois. Ela falava, não, eu fui melhor. Ficava aquela, porque estava realmente bem nivelado. Sim. Como sempre foi, bem nivelado entre... Só que ele tinha anunciado que ia correr Ducati. Você acha que a Honda ia deixar ele andar na 4 tempos para depois falar para a Ducati o que tinha que fazer? A Honda falou, não. Não é igual Alex. Pronto. E você tinha um futuro incerto ali ainda. Você não tinha... Só foi decidir o futuro do próprio em Valência. Valência mesmo. Que tu assinou com a Tech 3 e a Tinha conversas, tinha muitas conversas, mas nada de concreto. E você chegou a conversar com a Ducati? Chegou a conversar com... Ducati, não. A única proposta que eu não tinha era da Ducati. É? Eu tinha a proposta da Yamaha, a Honda também não tinha feito uma proposta, isso que eu ficava sentido, depois de ter feito tudo. Então, eu tinha a proposta da Yamaha, da Kawasaki, da Aprilia, essas 4. Não tinha da Suzuki e não tinha da Honda. Eram as únicas 2 fábricas que eu não tinha. Que coisa. Não tinha da Honda? Não? Eles não... Já tava numa de bater nas costas e... Aí depois quiseram me contratar em 2004, né? Achando que eu estava estourado. Mas aí depois é uma conversa para um outro momento. Sim. Mas, então era... Estranho. Certo é que às vezes, eu vou te falar, nem sempre as pessoas sabem gerenciar uma equipe bem feita. Existe erro de gerenciamento. Grotescos, às vezes. Isso você vê na Fórmula 1 também. Se você entende um pouco da parte técnica, sabe como funciona o mundo, você vê que os caras fazem umas besteiras, cara, muito grandes. E você vê o cara fazendo e fala assim, nossa, que besteira que ele está fazendo. Por quê? Para passar o ano, mostrar que está tudo errado para ele entender. Só que nesse passa o tempo, né? Passa o tempo, as oportunidades, muda tudo. Que coisa. Mas, enfim, teve o GP do Pacífico, né? Que era o segundo GP no Japão, que era em Motegi. E você já pegou a moto 4 tempos? Você chegou a fazer alguma lição de casa, olhar dados, essas coisas? Ou você só foi no... Não tinha que olhar, tinha que andar na moto. Eu só imaginava o que me esperava, porque é aquilo que eu via. Sim. Mas eu sabia que ia ser. Só que, que eu comecei a andar com ela, eu falei, nossa, essa moto é muito mais fácil. Assim, muito mais fácil. Na hora que eu parei o primeiro treino, eu falei, nossa, cara. A facilidade que você tem de andar com sua motocicleta é enorme. Você achou que a vitória era possível na primeira vez que você andou? Você falou... Na minha primeira saída que eu fiz no treino, sim. Depois que eu fiz o primeiro treino, sim. Dá para vencer. E... Bom, você motor V5, 990 cilindradas, como a gente falou, e você agora... Cato largou na pole position com essa moto, 5ª posição para você, mas logo na primeira volta... já estava você, o Cato, o Rossi ali brigando, o Cato acabou ficando um pouco para trás, depois quebrou, e você e o Valentino meio que fizeram um jogo ali naquela corrida. O Valentino passava, olhava para trás, você passava, olhava para trás, você deixou o Valentino passar,
no meio da prova, ficou forçando ele até o momento que ele errou e você passou ali. Conta um pouco como é que foi essa corrida, porque foi um jogo psicológico também. Né? Também. O Valentino tinha acabado de ser campeão do mundo, né? Acho que no GP do Brasil, se não me engano. Exatamente, sim. Era a primeira corrida como campeão. E eu recebi a motocicleta. Ele tinha uma dificuldade nas frenagens, a moto travava muito a roda traseira. Eu não sei se foi um problema de setup dele, alguma coisa. E minha moto é o que eu te falei, né? Ele tinha um ano, essa moto que ele estava correndo era uma moto com um ano de desenvolvimento em cima. A que me deram foi a moto que foi criada, que foi feito o show. O Doha andou na moto um ano antes lá em Montague, para apresentar a motocicleta. Essa era a primeira versão, né? Que era a única moto que tinha lá disponível, que eles não tinham fabricado dentro das motos. E para mim a moto era fantástica, não precisava de nada. Ela só tinha um problema de câmbio, de embreagem, que a embreagem esquentava e parava de funcionar no final da corrida. Aí eu soltava a embreagem, quando eu soltava a embreagem esquentava, quando você freia, você solta a embreagem, tem um freio a motor. Eu soltava, o freio a motor vinha depois de um segundo. Bom, aí você faz assim, se você freia no gargalo, você faz assim, você não freia. Foi o que aconteceu na etapa lá depois, Mas assim, e aí eu comecei a ver a possibilidade de ganhar, só que eu vi ele no encalço, eu vi ele na dificuldade, e eu tive que deixar ele passar para ver se realmente ele estava muito mais rápido ou não, ele não estava. Aí eu passei na sequência e apertei de novo o ritmo. E aí ele sentiu dificuldade, eu vi que ele não estava... Eu queria entender porque assim, como eu fiquei muito na frente dele, eu precisava entender também se ele estava com folga. Até então eu não sabia, e não estava. Aí eu percebi que dá para dar apertado e tentar ganhar. E foi o que eu fiz. Eu passo ele faltando 2 voltas, 3, não sei. 4 voltas, e aperto. E ele tenta vir, aperta. Você vê que ele não consegue ficar coladinho, ele perde um pouco, desgarra um pouquinho, alguns décimos. E aí foi o momento que eu falei, cara, tem que fazer apertar agora. Aí eu fui apertando as últimas 3 voltas, você pode ver, eu não lembro as voltas, mas eu acho que eu fiz volta rápida. Eu aperto as últimas 3 voltas em sequência, justamente para não dar chance. O quanto significou aquela derrota para o Valentino? O Valentino passa na linha de chegada e já esmurra o tanque, já, porque não ficou feliz de perder aquela corrida. Na verdade, assim, o que a imprensa italiana, aqueles especialistas, eles são os que mais cutucam, né? Aí a primeira pergunta foi daí que foi criado o Mundialito. Eu falei, Vale, você é campeão do mundo, recém-campeão do mundo da moto, você conhece a motocicleta desde que começou, né? O campeonato, né? A pré-temporada. Alex recebeu a moto e ganhou de você. E aí? Essa pergunta que fizeram ele, né? Tentativa. Eu falei, então fazer o seguinte, vai, tá certo. Vamos fazer o Mundialito. Como assim Mundialito? Quem fizer mais pontos nas últimas 4 corridas vai ser campeão do Mundialito. Aí eu fiquei sabendo isso depois, porque as jornalistas vieram falar comigo. Alex, o Valentino falou assim, explicou, né? Eu falei, vale alguma coisa? É uma pizza, tá bom, uma pizza, tá bom. E ficou o Mundialito. Falei, tá bom, quem fazia mais. Lógico que eu estava correndo para ganhar, não estava preocupado. Sim. Mas a imprensa até hoje fala desse Mundialito, né? Porque ele tinha acabado de ser campeão e perdeu a corrida, eu pegando a moto na hora, né? Então o pessoal falou, não pode, vai ser campeão do mundo ano inteiro andando com a moto, o cara pega a moto e ganha de você? E aí? Falei, não, vamos fazer então um campeonatinho à parte aqui para ver quem faz mais pontos. E essa vitória sua, ela foi muito bem recebida pela MotoGP, acho que por todo mundo, assim, é impressionante quantos pilotos vêm te cumprimentar, cara, na volta da vitória. Eu acho que de todos os títulos do Valentino, esse foi o título mais fácil. Por quê? Porque a diferença técnica realmente de moto era muito superior. Ele é um piloto bom, o único cara que podia ganhar dele era o Kawa, só que ele era bem superior ao Kawa como piloto. E as outras marcas de moto, o Biaggi, a Suzuki, os Robson de Bernal, ali, o Checa, a moto não era tão boa como a Honda. Eram boas, era uma corrida ou outra que conseguia fazer frente a ele. Mas, no geral, a Honda era superior e ele era mulher. Então, ele ganhou, eu falo, até brinco assim, não, a maneira de falar, né? Ele ganhou com uma mão nas costas. Esse foi o título mais fácil dele, absoluto, né? De todos. Então, mas é a oportunidade, ele teve a oportunidade de fazer isso. Na hora que eu peguei a moto, eu vi, eu falei, nossa, a moto é muito superior. Além de superior, é muito fácil de andar, cansa bem menos. Não, e as pessoas, os pilotos, né, na volta da vitória, todo mundo te cumprimentou, cara. Por quê? Porque o campeonato ficou meio monopolizado por ele, porque ele ganhava praticamente tudo. O Biaggi até ganhou 2 corridas no ano e o resto foi tudo ele. O Kawa ganhou também uma corrida e o resto foi tudo ele. E quando com a mesma moto ganhou, os caras sentiram como se tivesse feito a revanche, alguma coisa assim. Fala, caraca, finalmente tiramos dele. Era uma coisa meio assim, porque o público sempre torce pelo mais fraco. É normal isso, né? Então, exemplo, o cara ganha, o cara ganha direto. O Hamilton ganhou direto. Aí aparece um pilotinho do nada e ganha o cara, fala, nossa, que legal.
É mais ou menos isso aí, entendeu? E aí todos os pilotos ficaram felizes, sentiram, falaram, cara, realmente tiramos o cara do pódio. Quer dizer, tiramos o cara do primeiro lugar. Não tem como. Eu Mas a moto... isso com os pilotos, entendeu? Sim. Mas você falou, né? Zero eletrônica tinha aquela moto. Controle de tração, anti-wheelie, zero. Freio motor. Comparação com a 2 tempos, como é que era o freio motor da 4 tempos? Bem maior. Eu já tinha andado de 4 tempos, porque a gente correu Vitória Suzuka, era uma outra verdade. Moto, Superbike e tal. É uma forma um pouquinho diferente, mas para mim era... Eu já sei como funciona. Sim. Todo piloto realmente que corre 2 tempos já sabe como funciona 4 tempos, né? Isso é verdade. Bom, a gente viu alguns pilotos, né? Eu perguntei exatamente porque a gente viu alguns pilotos que andavam bem de 2 tempos, assim, né? Sei lá, se a gente pega o Norick Abe, Gary McCoy, assim, os caras que eram... E que entrou na 4 tempos, eles não conseguiram andar bem, e aí, sei lá, um cara como o Sete de Bernal, por exemplo, que não andava tão bem de 2 tempos e de 4 tempos se encontrou. Existia essa diferença, assim, tipo, de um piloto... Pode existir um piloto se adaptar melhor, existe essa do piloto se adaptar melhor com um tipo de moto que com outro, isso acontece também. Aí a gente pode falar até com o Stoner na Ducati, quando eu corri, só ele andava bem com a moto. Todas as corridas. A moto tinha um problema grave de chassi que ela tinha, quando não tinha aderência na pista, porque é uma conversa por outro tempo, mas assim, tinha... Cara, mas ele fazia funcionar. A gente tentava copiar o que ele fazia e não funcionava. Eu, Capirossi, todo mundo, não funcionava. Então é uma coisa que o cara casou com a moto. Era a moto para ele, só para ele. Aí eu falava até para a Ducati, faz um contrato vitalício com ele, porque se ele sair, vocês não ganham mais. Eu falava isso para ele. Falava assim, você tem que fazer uma moto que seja boa no geral. Hoje a Ducati é boa. A gente vai falar, é outra conversa, mas assim, hoje qualquer um que sobe uma Ducati anda bem. É uma moto boa. A Ducati não só não fez esse contrato vitalício, como ainda quis substituir o cara depois, enfim, e deu errado. Gerenciamento errado. A Ducati não é muito bom para gerenciar piloto. Viu? Não tem como. Mas eu queria falar também do lado... Do lado técnico, você tinha um cara muito importante do seu lado, que era o Ramon Forcada, né? Que foi campeão com o Jorge Lorenzo. Graças a ele, as 7 vitórias que eu tenho, né? Na verdade, as 8, inclusive da Superbike, tá? É verdade. Ele teve em 7. A minha vitória na Superbike foi ele foi lá me ajudar, e justamente na etapa de Imola eu ganhei. Interessante. Eu queria falar, porque o Forcada ele é um cara, você falou do Stoner, o Forcada também trabalhou com o Stoner, depois de trabalhar contigo, trabalhou com o Lorenzo, foi campeão com o Lorenzo, foi campeão com o Crivier também, Morbidelli. De 125, vice com o Morbidelli, trabalhou com o Vinhares. Quão importante foi ele aí nessa equação aí dessa vitória? Extrema importância. Nós trabalhamos acho que 6 anos juntos, acho que foi, total, foi 6 anos juntos. Cara, até hoje o nosso relacionamento é muito bom. Eu tenho um relacionamento, eu sou grato a ele por muito que ele fez, todos esses anos que a gente passou junto. Aprendi muito com ele também. Aprendi muito. Realmente é um cara que sem igual, ímpar aí na história do motociclismo técnico. Ele era um engenheiro de suspensão, né? Ele antes era engenheiro da Showa e depois passou a ser chefe de mecânicos na equipe do Citroën. Sensacional. Assim como o Santi Muleiro, que é engenheiro engenheiro-chefe, né, do Mark Marques. O Santi Hernandes. Santi Hernandes. Ele começou na Showa comigo, como técnico da Showa. Trabalhava com a gente, na 2 tempos, naquela época lá atrás. Ele trabalhou com o Valentino também, né? Que é até engraçado, né? Porque ele trabalhava na Showa, né? Então, a cada ano, às vezes ficava 2, 3 anos num piloto, depois mudava para outro piloto. Então, acontecia isso. Entendi. Havia esse rodízio. Bom, e depois dessa corrida, a gente teve GP da Malásia, quando você fez a pole position e você parecia... Essa corrida, ela passou aqui no Brasil depois do GP do Japão da Fórmula 1, foi uma corrida que eu não assisti ao vivo, mas eu tinha ela gravada em VHS. E você começa a corrida e vai embora, você fala, o Alexandre vai ganhar essa corrida. Não tem como. E aí, no meio da prova, o Biaggi acaba te pegando e te passa na corrida, e aí você acaba entrando ali na disputa com as Hondas. O que aconteceu naquela prova? Foi o problema na embreagem que deu numa curva. Era para entrar em segunda, a moto acabou entrando na primeira. Eu quase caí, que era uma curva, né, que você faz em terceira marcha e reduz para a segunda, ela trava, né? Você tem que frear inclinado. Aquela antes do retão. Tinha mais ou menos 1 segundo, 8 décimos do Biaggi. O Biaggi não conseguiu buscar. E aí, a minha moto não corria igual a deles. Em Malásia tem 2 grandes retas. A minha moto era uma moto tipo standard 4 tempos. A deles era por evolução. Sim. O Biaggi chega e passa na reta. Aí eu passo ele passa na reta. Aí eu passo ele. Ficou nisso. E nisso de ultrapassar, chegou o Cal e o Valentino.
e começa a me ultrapassar, atrapalhar. Aí, se você olhar, você pode até olhar o volta a volta. Enquanto eu liderei, a gente rodava um tempo. Quando o Biaggi me passou, ele ganhou a corrida virando um segundo mais lento. Por volta. Um segundo. Eu fiquei tão bravo nessa corrida, por eles não serem inteligentes, que ele falou, cara, vocês entregaram a corrida pro cara. O cara tá andando devagar, foi entregue a corrida. Porque ficamos se pegando, se atrapalhando, um passando o outro, e o Biaggi foi embora. Andando um segundo mais lento do que a gente estava rodando. Do que eu estava rodando. Dá para ver no seu semblante no pódio. Muito decepcionado, porque foi jogado fora. Foi uma corrida jogada fora que era vitória. Por um problema técnico que tinha na moto, que era um problema lá. Ela tinha um problema na embreagem, que depois de uma quantidade de voltas, principalmente no último quarto da corrida, eu soltava a embreagem, que aí eu tinha que reduzir a marcha. Aonde? Eu reduzia a marcha inclinado. E quando você solta a embreagem e não entra o freio motor, ele entra depois de um segundo. Um segundo é muita coisa, a moto anda muito tempo. A moto escorregava, ela fazia isso aqui. E eu não conseguia, aí você perde a curva. Fora que ela pode deslizar e te jogar, te arremessar e você cair. Então acontecia esse problema com a minha motocicleta, que eles já tinham resolvido isso nas notas oficiais, não dava problema. Mas a moto acontecia, porque na Austrália foi a mesma coisa. O Valentino, ele tentou várias ultrapassagens em cima ele tentou uma ultrapassagem que te fez espalhar, você tentou ultrapassar em cima dele. Houve alguma conversa depois dessa corrida? Porque a cara de vocês não pode estar... Porque ele... Muito feio. Chega pra lá, fiquei chateado. Mas tudo bem, faz parte. Vai. Na hora que sangue quente, você fica... Dá sentido. Realmente, pela cara de vocês do pódio aí, realmente não foi um grande dia. A corrida foi jogada no colo do cara, rodando mais lento. Tecnicamente, foi dada para ele. Isso que eu fiquei muito bravo por causa disso. Faltou muita inteligência. Uma pena. E aí na Austrália, né? Por exemplo, Gabriel, a gente buscava viagem. E aí nas últimas 2 voltas, ver quem ganha. Mas, cara, fica lá, se segurando, o outro vai embora. Andando devagar. É tipo corrida de kart indoor, né, meu? Que os caras ficam se pegando em vez de ficar junto para pegar os caras que estão na frente. Exatamente. Entrega a vitória para ele. Foi dada a corrida para o Viagem. Foi dada. Pois é. E aí a Austrália, né, que você também citou, que uma pole, a última pole das 2 tempos foi nessa corrida com o Jeremy McWilliams, né, de Proton, da equipe do Kenny Roberts. Ele estava usando o pneu... Sabe por que aconteceu? Eu vou te explicar. Você pode ver que eles usavam o pneu do Lopes, e a gente usava o Michelin. Pneu do Bridgestone, né? Então, esse ano, a Bridgestone tinha feito pneu de classificação, e a Michelin não tinha. E aí, quando você põe o pneu de classificação, chega a baixar até 2 segundos, dependendo do pneu. Aquele pneu que faz uma volta só. Então, eles davam o pneu de classificação, cara, faz aquela volta voadora e acabou. E a Michelin não tem. Tanto que a gente ficava falando, pô, faz um pneu para classificação. Que aí, depois, mais para frente, veio os pneus de classificação da Michelin. Entendeu? Mas eles faziam pole por causa do pneu de classificação. Essa pole do Jeremy McWilliams, só para ter uma ideia do que era esse pneu de classificação, ele seria 11º no grid em 2012 e ele seria 18º no TL1 do ano passado, em Phillip Island. Phillip Island não mudou a classificação, não mudou a pista, né, a mesma. Enfim, no ano passado ele, sei lá, provavelmente se classificaria para a corrida, sei lá, no 110%, no 107%, né? Enfim, o negócio... E 4 2 tempos na primeira fila, né? São 3 de Bridgestone, uma de Dunlop, como você falou, né? O Gary McCoy de Dunlop ainda tinha o também tinha pneu de classificação também. E o Jürgen van der Gorberg também. Enfim, mas um detalhe interessante dessa corrida. Pode reparar que na corrida larga eles já vão tudo para trás. Vocês comem ele largado. Foi o pneu de classificação que fez a fazer a volta rápida. Você lidera o início dessa prova, você lidera essa prova praticamente inteira, né? Na frente, você... No início da prova, você vai no pau, depois o Valentino começa a chegar em você, e aí ele te passa, você passa ele, você tenta passar ele, acaba tomando um X, e aí na última volta corre esse problema da embreagem, né? Não, aconteceu antes. Quando ele me passou a primeira vez, já aconteceu o problema. Você pode reparar que eu entro na curva 2 e perco a curva, vou lá para fora. Porque eu solto a embreagem, e ali na curva 2 você solta a embreagem, tem que entrar. Não dá para ficar esperando um segundo, ele está sendo só para fora da pista. Sim. Na hora que eu entrei, praticamente em ponto morto, ela entrou, ela deu aquela derrapada, porque aí trava a roda e me jogou, e eu tive que tomar cuidado para não cair. Eu tinha que frear antes e soltar a embreagem. Isso começou a complicar. E aí, nisso, não consegui, você perde tempo fazendo isso. Perde tempo, não consegue ser tão eficiente. E aí, na última volta, eu tento passar ele ali na freada dava para passar, mas soltei a embreagem, é a mesma coisa que eu tivesse posto morto. A moto passou reto. Aí a moto não para. Aí, né, eu freio no gargalo para passar, ia parar.
Dava para parar, se tivesse a embreagem funcionava. Mas aí, e não foi um erro, agora foi um problema mecânico que não fez a moto parar. E aí eu tive que ir reto, porque não ia parar. Eu assisti de novo essa corrida no parque fechado. Você fala com o Cito Pons exatamente isso, né? Que você estava perdendo a moto nas curvas menores. Volta começou a dar problema. Ela sempre na parte final, ela esquentava, ela soltava a embreagem, ela tipo esquentava e começava a patinar. Não patinar no motor, patinava, você soltava, ela não entrava, ficava patinando, depois entrava, depois deixava o motor entrar. Mas legal, pelo menos chegou em segundo nessa corrida, né? Você conseguiu voltar ainda. E foi um pódio na Austrália, né? Depois, quantas vezes chegou em quarto lá? Umas 3 vezes nos não anos. Sei, bastante. Então. Pô, tava na hora de conseguir um pódiozinho lá. Tava na hora de conseguir um pódiozinho lá, né? E, enfim, poderia ter sido a vitória, mas enfim, foi o pódio. E aí tem a última corrida do ano, que é Valência, que aí outra grande corrida tua, né? Você e o Valentino vão embora, né? Ninguém ali é páreo para vocês. Você acaba passando ele, aí você deixa ele passar, aí depois você passa ele de novo. Então, ali eu deixei ele passar porque eu fiquei a corrida inteira na frente. Eu abri 1,5 segundos, mais ou menos 1,5 segundos, 1,3 segundos. Aí ele veio buscando o décimo, aí ele encostou. Quando ele encostou, eu falei, deixa eu ver como é que ele tá andando. Isso já era mais da metade da corrida. Eu tô aqui no Japão, falei, deixa eu ver, porque ele tá vendo como eu tô andando, não sei se ele tá sobrado, ele encostou, pode ser que ele estaria bem mais rápido que eu. Na hora que ele me passou, e que eu deixei passar que fizemos 2 curvas, ele tirou a mão para respirar. Aí eu percebi que ele estava no gargalo. Aí eu passo ele na reta, eu passo na reta e aperto e abro de novo. Porque ele queria respirar, porque ele estava, isso que você viu, ele estava no gargalo, não tinha mais o que dar. Ele estava no máximo dele. E aí, em 2 curvas eu entendi. Aí eu dei, aí ele veio de novo, porque ele não desiste. Na hora da abertura da última volta, o que acontece? Problema da embreagem. Eu vou entrar na curva na primeira, solta a embreagem, quando eu solto a moto assim. Aí eu perco a corda da primeira curva de Valência. E aí ele vem por dentro, parei. E aí a freada é para uma curva é uma curva de segunda de 180 graus. Quer dizer, não dá para ele estava com a corrida ganha. Essa também eu considero uma das ultrapassagens melhores da minha vida. Foi mais difícil fazer isso do que passar 4 caras frenando, como eu já fiz outras vezes. Sim. A última volta, e ele sabe que era a única oportunidade dele, ele falou, agora você me deu a corrida. Praticamente ele deu a corrida inteira. E eu falei tão forte, que por fora, é que você vê de frente, mas se você vê de helicóptero, estava um emparelhado do lado do outro. E ele tinha, por exemplo, uma curva se é 90 graus, ainda dá para você tentar, mas 180 você não consegue por fora. Eu freiei, eu consegui praticamente pôr a moto inteira na frente e virar. Foi uma frenagem muito forte que eu fiz ali. Uma das mais radicais que eu fiz na minha vida. Ele não conseguiu te bloquear, de tão que você pegou ele desprevenido. Exatamente. Foi uma coisa que eu fiz assim fora da casinha também. Foi muito forte aquela frenagem. Foi uma coisa que considero foi tão difícil como aquela ultrapassagem dupla que eu fiz ali em Valência. O nível de dificuldade, para você entender. Sim. Só que talvez não dá para, talvez na televisão não aparenta esse nível de dificuldade, mas foi muito forte. Imagine a última volta, o único lugar que dá para ultrapassar mais ou menos ele é um ponto e outro ponto é tentar na última curva e acabou. E ele tacou toda a ele fez de tudo para bloquear ali. Ele fez a máximo da frenagem que ele podia. Né? Foi uma frenagem normal, ele também freou no forte para não deixar passar. Né? Obviamente, na última volta, né? O Valentino é o rei da última volta, né? Ele sempre, no caso, o Biaggi sabia muito bem disso, né? Na época, né? O Rossi era um monstro ali nas últimas voltas. Ele, enfim, chegou em segundo, você ganhou aquela corrida, fantástico. E o Valentino no final falou: eu dei 100%, a única chance era realmente se. Ele falou, Alex, eu não tinha o que fazer. Eu falei, o que ele fez? Ele falou, a única coisa que eu podia fazer é tentar fazer o máximo de pressão para ver se errava. Porque normalmente quando você corre, você fala assim, puta, aqui eu tenho uma chance, eu tenho um pouco de chance aqui. Você vê, né, um piloto, você anda, aqui você é um pouco melhor, ali você é né, outro é melhor ali. Então você vê. Então nos pontos melhores, você fala assim, puta, minha chance eu tenho a chance aqui e aqui. Né? Aí você fica marcando a corrida inteira para tentar fazer justo nos 2 pontos que mais te favorecem. Mas essa corrida, ele falou assim, Alex, não tinha um ponto. Não é que assim, não tinha. A única forma era você errar. E foi o que aconteceu. Eu errei, mas eu recuperei o erro. Legal. Cada embreagem. Eu falei, essa corrida não maldita embreagem. Olha, eu vendo das tropas, pelo menos que eu perdi a corrida por causa da embreagem. Eu falei, não posso perder, mas não, cara.
ter que inventar alguma coisa. Não, senhor. Então, só que aí no fim da prova, 86 contra 85 pontos. O desafio lançado pelo Aí eu ganhei a você pizza. acabou. Ganhou a pizza. Ele já pagou a pizza? Cara, a gente se encontrava tanto quando ele corria na categoria 250, porque quando eu morava em Misano, na equipe do Gresini, ele morava em Tavulha, é 10 quilômetros de diferença, tá? Sim. E a gente se encontrava numa sala de videogame, que ele gosta muito de rally, né? A gente jogava um carrinho de rally. Mas, assim, isso foi sempre quarta-feira, a tal hora, a gente se encontrava lá para jogar. Aí eu, ele, mais uns 2, 3 amigos. E tinha 4 carrinhos, assim, né? Sim. Mas a pizza a gente comeu já várias pizzas juntos, vai? Não tem problema. Então, foi só mais mais um momento de confraternização com ele. Eu visitei o rancho dele, que eu já tinha parado, acho que foi... Que ano foi que eu fui no rancho dele? Não sei se foi 2010, mais ou menos. Visitei lá, eu fui lá ver ele andar. Aí tem Alex, quer andar? Eu falei, não, se eu andar aí, eu vou ser um cone móvel, porque eu nunca andei nesse flat track, né, que ele faz. Sim. E acabei na pizzaria, sabe que ele tem ele comprou praticamente uma ilha ali, onde tem restaurante, bar, salão de jogos, não sei o que é tudo dele. Sim. Eu comi a pizza, tem pizza, tem restaurante de pizza, eu comi uma pizza dele, ali, não me cobraram, não quiseram me cobrar. Então tá. Souberam que era eu, então tá mais do que pago, né? Tá aí, 10 anos depois, o Valentino... Aí me deram um boné, a camiseta do fã-clube. Quando você adquire o fã-clube, você ganha o kitzinho, né, de boné e camiseta. E aí me deram o boné e a camiseta. Aí eu falei, meu filho é fã dele. Aí deram mais um. Qual o tamanho dele? Eu falei, tamanho tal. Aí me deram também mais um kit pro meu filho. Então já pagou, já tá tudo muito bem pago. Já. Demorou, como o Valentino sempre se atrasa, né? Demorou 10 anos aí, mais... Não, tá tudo certo.